Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo vai entrar em campo lá no Mangueirão no próximo domingo às 17 horas para encarar a equipe do Santa Rosa. Um jogo sem grande importância em termos de campeonato para o Remo. O Remo já está classificado para as quartas de finais de maneira bem tranquila, mas se considerarmos uma possível evolução da equipe, que a equipe tem que mostrar um futebol ainda melhor, o jogo ganha sim uma importância. Então no vídeo de hoje vamos analisar previamente como poderá ser esse confronto, trazer a provável escalação do Clube do Remo e falar também dos valores dos ingressos. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conheçam meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa partida entre Clube do Remo e Santa Rosa, uma análise prévia desse confronto. Vamos começar a falar dos ingressos. A diretoria do Clube do Remo lançou o primeiro lote promocional, R$100 a cadeira, mas o primeiro lote promocional de arquibancada a R$40. Acabando esse lote, o ingresso vai custar R$50. Eu acho um valor excessivo, eu acho um valor caro, eu acho que não é por aí que você vai conseguir forçar o torcedor a virar sócio-torcedor, porque sócio-torcedor, aquela coisa que eu sempre digo, é lógico, o cara vai em todos os jogos, o torcedor vai comparecer, compensa, mas ele não vai sozinho geralmente. Quando o pai de família quer levar o filho, ele quer levar a esposa, vai ser sócio para todos. Acredito que muitas pessoas não têm essa condição. Então, você tirar talvez a oportunidade do torcedor que não quer virar sócio, porque ele não tem condições de virar sócio, por exemplo. Mas se ele quer pelo menos uma vez, 2 vezes por mês no jogo, e você acaba tirando isso dele, porque como eu disse, às vezes o cara não vai sozinho, o cara não vai deixar o filho dele em casa, ó, fica aí, filho em casa, vê pelo rádio, escuta pelo radinho, vê pela televisão e eu vou pro jogo. Não, ele vai querer levar o filho dele, então gera um outro custo. Fora que é no Mangueirão, então vai gerar a questão do estacionamento também, que não é tão baratinho. Então eu acho que para um jogo desse, sem um grande apelo contra o Santa Rosa, que para o Santa Rosa o jogo é extremamente importante, porque ele luta desesperadamente para fugir do rebaixamento, e para mim tem condições de fugir do rebaixamento, mas para o Clube do Remo, que a torcida que vai comparecer no estádio é do Clube do Remo, você colocar esse preço de ingresso não me agrada. E também, para mim, não é justificativa. Está na Série B, precisa manter esse preço de ingresso para formar um time forte. Porque nada é garantido que vai formar um time forte realmente para brigar pela Série A, para brigar pelo acesso pela Série A. Estou falando de maneira geral, tá? Não estou questionando as contratações do Remo, mas eu questionei outras. Eu achei que foram boas contratações, mas isso não é a intenção do vídeo. Então, sobre os ingressos, não me agrada muito. Vamos falar agora do jogo em si. Como eu disse na introdução, o Clube do Remo não vale muito em termos de campeonato, porque o Clube do Remo já entra classificado para as quartas de finais do Campeonato Paraense, essa é a verdade. Tem 12 times, classificam 8, o Clube do Remo sempre vai estar, não tem como não estar. Até nos piores Remos da história de todo ano, o Remo está lá chegando nas fases eliminatórias do Campeonato Paraense, porque há um desnível muito grande, né, de Clube do Remo e Paysandu para os demais, então é impensável. Por mais que às vezes um tropece, o outro tropece, vai conseguir a classificação. Então, em termos de campeonato, não muda nada, não vai mudar muita coisa para o Clube do Remo. Agora, é interessante a gente ver em relação a alguma evolução. Ó, jogo no Mangueirão, que hoje é o melhor gramado do futebol paraense. Jogo que pode receber um bom público, talvez essa questão do preço de ingresso que eu citei aqui vai afastar um pouquinho, mas a tendência é o torcedor do Clube do Remo comparecer pelo menos um público razoável para essa partida, um horário legal, de domingo. Então eu acredito que em termos de evolução, o jogo é importante. Aí que está a necessidade da gente trazer a provável escalação aqui. A provável escalação foi fornecida pelo jornalista Magno Fernandes em suas redes sociais e vamos nos basear dela para falarmos desse provável Remo que vai enfrentar o Santa Rosa. E para isso, é lógico, eu vou trazer o nosso campinho. Está aí o provável Clube do Remo. Vamos analisar no gol Rangel, não tem dúvida, né? Rangel e Rangel, não tem dúvida. Vamos nos 3 zagueiros: Rafael Castro, Klaus e Reinaldo. Esse deve ser a opção do Rodrigo Santana para o trio de zaga.
O Rodrigo Santana, é bom a gente falar uma coisa, muita gente já questionando e tal, mas é o início de trabalho dele nesse ano, né? Ele começou desde o ano passado, evidentemente, foi uma peça fundamental para o Remo conseguir o acesso à Série B, mas no início do ano, né, um novo trabalho ele está fazendo à frente do clube do Remo, e eu creio que é normal testar alguns jogadores, formação tática nem tanto, eu acho que formação tática ele vai manter essa formação mesmo, mas é normal que ele teste alguns jogadores, né? Mais num jogo sem muito apelo, contra o Santa Rosa, o Remo já classificado, eu acho que é o momento de testar algumas situações, que a gente vai tratar de uma outra situação bem específica aqui, que aí eu não concordo tanto de testar, mas a gente vai abordar isso aqui. Mas em relação aos 3 zagueiros, porque muita gente fala, o Alvarinho e tal, ok, teste. Continue testando o Rafael Castro, o Klaus, o Reinaldo. O Lucão já foi muito bem testado. Acho que o Lucão, pelo que jogou e pelo que outros estão jogando, eu acho que vai ser um zagueiro para ser suplente mesmo do clube do Remo. Na lateral direita, para mim, mantido o Cadu, e é a maior surpresa para mim positiva do clube do Remo nessa temporada. O garoto de 19 anos, que renovou seu contrato com o clube do Remo, agora tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões de reais. Então o Cadu tem que ser mantido na lateral direita, tá? O Marcelinho, se vocês verem aqui, vai ser provavelmente, né? Provável escalação. Pode jogar na lateral esquerda. Ele entrou no segundo tempo da última partida do Remo fazendo essa lateral esquerda, mas não vai ser o lateral esquerdo titular do clube do Remo, tá? Ele não vai ser. O clube do Remo já contratou o argentino, já tem o Sávio, enfim, tem que olhar essa questão de da lateral esquerda mesmo. Como eu falei, o Alan foi contratado, ele já tinha o Sávio no elenco, mas o Marcelinho vai voltar para a lateral direita, mas nessa partida provavelmente ele atue pela lateral esquerda e deixe mesmo o Cadu. Para mim o Cadu é o titular do clube do Remo, está acima do Marcelinho, e o clube do Remo tem que investir mesmo nesse garoto, por mais que ele oscile uma partida ou outra, mas se ele não está oscilando, né? Só para deixar claro, para mim não está oscilando tanto, ele tem mantido um bom nível, então deixa o garoto, vão dar oportunidade para ele, que está sendo uma grata surpresa do clube do Remo. O meio campo com Jaderson e Pavani é o meio campo sem criação, né? O meio campo que o clube do Remo vai ter alguns problemas talvez de criação, porque nessa ideia, nessa jogada tática do Santana colocando 3 zagueiros, você acaba tirando um meio campista, mas a ideia é você colocar os 3 zagueiros e liberar muito os seus alas. Então muitas vezes o Rafael Castro como zagueiro pode fazer a saída de bola pela direita, já vai encontrar o Cadu, e o Reinaldo pela esquerda sai também jogando, vai encontrar o Marcelinho na esquerda. Então você acaba priorizando muito a questão dos seus alas, Cadu e Marcelinho. Jaderson e Pavani no meio campo e o trio de ataque. Lembra quando eu falei que é bom testar? Eu sou favorável em jogos desses começar a testar algo, lógico, testar pensando em evolução, testar pensando em algo realmente que possa render no futuro do clube do Remo, não testar por testar. Você vai ter um trio de ataque, já vai ter o problema de meio de criação, né? Que não vai ter um meio de criação, por mais que o Pavani seja meio de criação, mas ele vai jogar muito como um mais recuado, porque tem que dar uma fortalecida nessa questão do meio campo do clube do Remo. Então você vai ter a opção no trio de ataque, uma possibilidade de um Maxwell aberto na esquerda, Ítalo e Viseu. Novamente Ítalo e Viseu. É um teste que eu não faria, porque Ítalo e Viseu, para mim, está muito claro que não dá para jogar junto, a menos que algum cenário de uma partida, o Remo precisa fazer gol, aí, por exemplo, coloca... Só pegar o Maxwell, que já está aqui como exemplo, tá? Vai coloca o Maxwell, o Ítalo, e você vai colocar, por exemplo, aqui na outra ponta, eu também vou dar só o exemplo, tá? Do Pedro Rocha. Aí coloca o Pedro Rocha, por exemplo, aqui. Pode ser qualquer outro atacante. Então você vai ter um ponta por aqui, outro ponta por aqui e 2 centroavantes. Porque, dependendo do cenário da partida, aí lógico, aí você tiraria um zagueiro, porque senão para você jogar com os 11, né? Então, aí você faria esse quarteto de ataque, porque no cenário da partida, talvez o clube do Remo precise fazer um gol, seria uma situação a se pensar. Mas não tendo essa situação, vamos voltar aqui com o Klaus. Voltando para essa formação, eu não testaria Viseu e Ítalo, porque, para mim, pode até fazer gol, pode até funcionar, mas muito pela fragilidade, se isso acontecer, do adversário, que o adversário está disputando acirradamente para não ser rebaixado no Campeonato Paraense. Então, é um desnível muito grande. Então, pode acontecer de ter jogada, de fazerem gols, do Remo vencer. Mas eu não vejo Viseu e Ítalo jogando
juntos. Fora aquele cenário que eu falei de desespero, que o Remo precisa fazer um gol e coloca os dois centroavantes lá para tentar fazer o gol. Aí tudo bem, mas começando a partida, uma partida que o Remo pode jogar com mais inteligência, pode testar algo, não me agrada tanto Viseu e Ítalo juntos, porque, enfim, por mais que o Viseu jogue, vai ter que jogar um pouco mais aberto, mas não é muita característica dele, e eu acho que acaba prejudicando um e o outro. Não me agrada. Maxwell, em termos de rendimento, está oscilando muito, então não é um teste que realmente eu faria. Então, dentro desse teste, eu concordo com tudo, menos nesse trio ofensivo aqui, principalmente nessa dupla ofensiva. Eu testaria outro jogador para fazer esse trio de ataque. E vocês? O que vocês acharam dessa provável escalação do Clube do Remo? Deixa aqui nos comentários, deixa a escalação de vocês aqui também. Se inscreva no canal, um abraço e até o próximo vídeo.